Bom, antes de eu começar o estudo de 1 Timóteo 5, eu queria pontuar com você o conceito sobre viúvas. Porque neste capítulo, Paulo vai instruir Timóteo a como lidar com as viúvas e os presbíteros da igreja da época. E a maneira a qual eu gosto muito de trazer esse conceito de viúva para o nosso momento atual é através do conceito de desamparo. Quando a gente olha, para uma viúva, principalmente daquela época, a gente vê um desamparo muito grande devido ao papel de extrema importância do homem, que era o que mantinha a casa, que era a autoridade presente e tudo mais. Então você tira o suporte de parâmetro inicial, digamos assim, você tira o chão, daquelas mulheres. E então vem toda a parte de desamparo, isso é, vem toda a parte de falta de parâmetros que conduzem, de certa maneira, o nosso coração a continuar agindo de acordo com a esperança, com a fé e tudo mais. Então, eu gostaria de usar, a palavra viúva como desamparo, porque eu acho que é mais fácil pra gente trazer, para o nosso mundo de hoje. E aí Paulo então começa a instruir a Timóteo de como que Timóteo deveria lidar com essas viúvas. O que estava acontecendo? Tinha as viúvas, que estavam, seguindo, o que deveria ser seguido, e tinha as que não estavam. E o que acontecia com as que não estavam? Além de elas não seguirem, os parâmetros, os princípios, elas iam na casa de mulheres casadas e faziam fofoca, queria meio que roubar o marido da outra, enfim, fazer toda essa manipulação que não é algo de Deus e que destrói os lares, né? A gente parar pra pensar, é muito interessante porque, partindo do princípio que uma viúva é uma pessoa com um coração desamparado, trazendo, pra nossa vida hoje, eu vejo que nos meus momentos de desamparos, isso é, nos meus momentos onde parece que eu não tenho chão, parece que Deus não tá ouvindo a minha oração, parece que eu tô distante, nos meus momentos onde dá a impressão que eu estou, digamos, desconectada com a minha missão, com o meu propósito, com o que Deus tem pra mim, eu tenho que vigiar muito meu coração. Porque quando há essa desconexão, significa que provavelmente a minha natureza humana, que é pecaminosa, vai querer dominar. Quando eu permito que a minha mente seja alimentada pelo desamparo, pela descrença, pela desfé, digamos assim, pela falta de esperança, eu paro de dar parâmetros ao meu coração, e sem parâmetros o meu coração decide para onde ele quer ir. E como a nossa natureza ela é humana e pecaminosa, longe de Deus, certamente o meu coração vai querer ir para as coisas que me descendem. Perdão, para as coisas que me descendem, isso é, para as coisas que me levam à morte. Seja morte física, seja morte emocional e certamente morte espiritual. Tudo que me afasta de Deus, me leva à morte. Tudo que me traz mais próximo de Deus, me leva à vida. Até mesmo a pessoa má, amparada, ela é apta a gerar bons frutos. E a pessoa que se diz boa, quando ela está desamparada, ela tem que tomar muito cuidado para não gerar frutos ruins. Porque o que é o desamparo? É a falta de sustentação do seu coração. Você pode ser uma pessoa ótima, a partir do momento que você se sente, então, afrontada e desamparada. No nosso cérebro, a gente aciona a parte aqui de trás do nosso cérebro, Ela fica extremamente acionada ao perigo. Então, o que ela diz pro nosso córtex, eu acho que chama em português. Eu acho que é isso. O que ela diz, pra essa parte da frente, assim, do nosso cérebro? Olha, você está em perigo. Então quando a gente se sente em perigo, a gente para de usar o filtro da verdade e começamos a usar o filtro do medo para ver as circunstâncias. E a probabilidade de a gente fazer uma escolha que sai fora do parâmetro, dos princípios, entendeu? Do que Deus tem para nós é muito alta. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando o nosso coração está se sentindo desamparado. Aí lá no versículo 9 e 10, Paulo ensina a Timóteo. Timóteo, quando você está lidando com uma viúva, olha os frutos dela. Ela está cuidando dos seus filhos? Isso é, pra gente. Você tá desamparada? Toma cuidado com seus frutos. Você tá cuidando dos seus? Você tá cuidando do que tá acontecendo dentro da sua casa primeiro, no seu íntimo? E aí Paulo fala assim, ela tá exercitando a hospitalidade? Isso é, como que tá a capacidade social dela? Ela continua uma pessoa emocionalmente saudável? No seu desamparo, você é aquela pessoa que sai fazendo fofoca, que sai causando intriga, briga? Ou você é aquela pessoa que fala, não, eu tô desamparada neste momento, mas eu vou escolher lutar essa luta e eu vou vencer sem atrapalhar a luta do meu vizinho? Ela lavou os pés dos santos, e eu acho muito legal isso, porque fala muito de humildade. Quando o nosso coração tá desamparado, dá muita vontade, a inveja é muito tentadora. Porque você fica, olha lá, a fulana de tal, tá lá, e eu tô aqui. Porque a vida de vocês compra tá assim, e a minha tá assada. E se a gente não tomar conta, não tomar o controle,
dessa inveja não levar o nosso coração desamparado até Deus, falar, Pai, me ajuda a reestruturar os parâmetros do meu coração, certamente esse desamparo vai fazer com que o seu coração seja alimentado com inveja, e inveja alimenta o orgulho. Porque você concorda comigo que você só inveja uma coisa se você acha que você merecia tal coisa a qual você não tem? E você achar que você merecia tal coisa a qual você não tem comparada à vida da outra pessoa, significa que então você é melhor e maior do que a outra pessoa. Isso é orgulho. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso coração desamparado. Ela socorreu os aflitos. Isso é mesmo no desamparo dela. Ela estava apta a semear na vida do próximo. E eu acho muito engraçado, assim, né? Muito interessante, peculiar essa situação, né? Porque a gente só vai, se o nosso coração tá desamparado, a gente só vai ser apto a servir o próximo nessa situação, se então a gente carrega dentro de nós o Espírito Santo que nos alimenta a isso. Porque a gente, pela gente mesmo, não vai conseguir. Ei, filho, pode desistir. Porque você, por você mesmo, vai gerar fruto só do que você tá sentindo daquele momento. O verbo não se separa da ação. Assim, eu e você, nós não somos pessoas aptas a nos enxergar se a gente não tiver um terceiro ponto de vista que nos olha. Então a gente olha para aquele ponto e aquele ponto de vista traz a existência dentro de nós quem somos. Seja um ponto de vista verdadeiro, seja um ponto de vista mentiroso. Agora, se você chega com seu coração desamparado até Deus, certamente ele vai trazer o ponto de vista da verdade, porque a essência dele, ele é a verdade. Ele não tem como ser nada além da verdade. Então, ele vai trazer para você o ponto de vista correto de amparo para o seu coração, para que você se torne uma pessoa apta a semear frutos diferentes até daquilo mesmo que você está sentindo naquele momento. Essa é a grande misericórdia e compaixão de Deus para conosco. Se você é uma pessoa que anda com Deus, que procura processar suas circunstâncias perante os olhos dele para ti, você vai se encontrar achando, você se encontra fazendo coisas que muitas vezes fala, putz, eu sozinha não sou capaz de fazer isso. E outras coisas que você fala, pô, eu tô aqui na roça, tá tenso, tá puxado, sabe, tô desanimada. Mas que oportunidade linda que eu tive de animar o meu próximo, de dar uma palavra de esperança a uma amiga, a um amigo, de dar um colo pra um pai, pra uma mãe, pra um filho. Tá entendendo? E Paulo fala assim, né? Ela praticou boa obra, as boas obras. Sabe, gente, a nossa semente, a gente planta em época de paz. A gente fortalece o nosso coração em épocas de mananciais. Porque quando o deserto chega, quando o desamparo chega, são essas sementes que darão o fruto de esperança para nós. Não queira colher frutos bons no seu desamparo, se quando, na sua época de paz, você não semeou. Não adianta, o que você planta, é o que você colhe. Se você fortaleceu o seu coração na época de paz, no desamparo, o seu coração contará, lembrará da sua mente o quão bom seu Deus é, que lembrará a sua mente que isso vai passar, lembrará a sua mente que logo, logo as circunstâncias vão se ajeitar. Então, é no que você planta na sua época de paz que vai determinar quanto tempo o seu coração vai ficar desamparado no dia da aflição. E aí, para encerrar esse assunto de viúva, né, e de desamparo, Paulo fala assim para Timóteo, lá no versículo 16, eu vou ler na minha versão, tá? Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. E eu acho interessante essa parte porque ele fala assim, Timóteo, redirecione a mente, que essas viúvas encontrem realmente a missão delas, redirecione o olhar delas para o que realmente interessa. Pensa comigo, antigamente, o propósito, a missão das mulheres estava muito voltada ao lar, né? A casa delas. Então, e hoje também, né? Hoje, querendo ou não, eu vi uma frase que eu acho muito legal, que é o homem é a cabeça do lar e a mulher é o pescoço. E a cabeça só vai onde o pescoço quer. Mas, a mulher, ela tem, né? A Bíblia fala, ela edifica ou ela destrói. Então, o pai fala assim, dê às viúvas a missão dela. O nosso coração desamparado, sabe? Eu não sei que fase você está na sua vida, mas se você está nessa fase de desânimo e de desamparo, peça para Deus para que Ele redirecione o seu olhar à missão, ao propósito que Ele tem para você, para o momento que se chama hoje. O que Deus tem para você hoje? Deus, o que o Senhor tem para o meu coração hoje? Onde que o meu coração pode descansar e trazer à minha mente esperança? Porque a partir do momento que você redireciona o seu olhar para o que Deus tem para você, você se torna apta a alimentar o seu coração que até então estava desamparado com as coisas que te trazem esperança, com as coisas que vêm do Pai para ti. Continuando, agora Paulo vem falar então, Timóteo, um pouquinho sobre os presbíteros, né? As pessoas de autoridade dentro, né, da estrutura de igreja da época. E aí ele vem e fala assim, que ele pega, digamos assim, 2 pontos, né? O ponto de que o presbítero, ele trabalha e ele é digno de ser reconhecido e honrado em relação ao seu trabalho, não só em termos
de palavras e tudo mais, mas também em termos financeiros. E Paulo fala a Timóteo, meu, até o boi, quando ele vai trabalhar, você não prende a boca dele, você deixa a boca dele aberta para que ele então possa comer o capim do caminho conforme ele trabalha. Então, isso é, não tire dos presbíteros, não tire das pessoas que estão trabalhando e investindo no reino a possibilidade e a oportunidade de serem reconhecidas tanto na parte de honra, em termos de palavras e respeito, quanto na parte financeira. Pois elas são dignas do trabalho delas. Porque muitas vezes, trazendo para o dia de hoje, a gente não se importa com pessoas ganhando milhões de reais fazendo coisas perversas. Mas, por exemplo, vai uma pessoa que estudou pra caramba, sei lá, fez teologia, tem intimidade com Deus, vai uma pessoa cobrar, sei lá, pra ir dar uma palavra em um lugar. Nossa, que absurdo, porque fulano de tal cobrou tanto pra mim aqui, porque deveria ser de graça. E aqui Paulo fala que não, que é necessário, gente, que as pessoas honrem, os presbíteros honrem, né, esse trabalho, não só na fala, mas também na parte financeira. Eles precisam se alimentar, eles precisam comer, eles precisam sustentar as suas famílias. Então, sabe, eu tenho aprendido muito esse coração de doação, sabe, esse coração de, esse trabalho, ele é um trabalho digno. A gente tem que aprender a valorizar esse trabalho à altura a qual ele foi chamado. São essas pessoas que oram pela sua vida, são essas pessoas que apresentam a sua vida diante de Deus, são essas pessoas que vão te dar os conselhos, entendeu? Baseado na verdade. Então, se uma pessoa realmente é uma pessoa de Deus que semeia na sua vida, não feche as mãos para elas, não deixe o seu coração ser avarento contra a vida dessas pessoas. Semeie financeiramente, semeie com honra, semeie com um coração grato a tudo que Deus faz na sua vida, a todo o desbravar que Deus dá na sua vida, através da vida dessas outras pessoas. Então, além desse ponto sobre reconhecimento de dupla honra, de honra, tanto na parte financeira quanto na parte emocional de reconhecimento e tudo mais, Paulo fala a Timóteo sobre a repreensão. E é interessante que ele fala que há a necessidade de você expor o presbítero a uma repreensão. E eu vou até ler aqui o jeito que ele fala, versículo 19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E isso daqui, gente, eu acho que é muito complicado, esse negócio de repreender, né? Primeiro que eu acho... Bom, vamos lá. Eu acho bacana que Paulo fala assim, não aceita o que qualquer um vai dizer. Porque toda vez que a gente é vidraça, certamente vão vir pedras contra a gente. Toda vez que você se torna uma pessoa, exemplo, uma pessoa que conduz algo, pessoas vão falar tanto bem quanto mal. Isso é certo. Mas a liderança que está sobre a sua vida tem que estar atenta a isso, porque nem tudo que falarem a seu respeito vão ser verdade. Então, tem que tomar cuidado. Então, Paulo fala para Timóteo, toma cuidado com o que você vai ouvir. Filtra isso. E aí, se um presbítero precisa ser corrigido, que seja corrigido, repreendido, né, com os outros, para que os outros aprendam também. E a gente pensa assim, com os outros quem? É a denominação inteira? Então, você vai lá expor o cara que é a autoridade para todo mundo, o qual ele liderou por um tempo, e isso é muito, né? Não. Perante todos quem? Todos os presbíteros. E eu acho que é interessante isso, porque há grandes frutos quando você expõe algo seu, que precisa ser transformado, que precisa ser redirecionado ao lugar o qual você se sente segura. Então, quando ele fala assim, em frente aos outros presbíteros, porque a comunidade de presbítero, aquele grupo, era para então ser o lugar onde eles tinham a liberdade de ferro afiar ferro. Isso é, de trocar experiências e informações para que todos então cresçam na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que um ajude o outro a crescer e a ser edificado. Não é para você sair expondo as pessoas, sair expondo as autoridades. Não é isso. Pois a autoridade que Deus colocou na sua vida, ela tem que ser respeitada. Porém, entretanto, há a necessidade que essas autoridades, no meio a qual elas se sentem seguras, que elas exponham umas às outras para que então o coração tenha a oportunidade de ser purificado. Quando a gente compartilha com alguém a nossa jornada, esse alguém é uma pessoa que conhece a verdade, que busca a verdade, enfim, ele é apto, essa pessoa se torna apta a nos ajudar a realmente enxergar o nosso coração como ele é. Porque ele vai nos dar feedback verdadeiro sobre quem realmente a gente tá exalando. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá exalando amor, mas a gente tá exalando ciúmes, fofoca, inveja. Tá entendendo? Então, eu até anotei uma frase aqui que veio no meu coração e quero que você preste atenção. Há transformação no confronto, mas a destruição na exposição inadequada. Não expõe pessoas. Paulo não tá falando para você sair expondo as pessoas e desonrando-as, não. Mas que a confrontação feita de maneira saudável, no íntimo, com as pessoas a qual você confia, é algo que vai te ajudar a transformar suas atitudes e a transformar o seu coração na pessoa a qual você está buscando ser. E para terminar, o que eu acho muito bacana é que Paulo fala assim para Timóteo, eu vou ler aqui também, lá no versículo 23.
Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Gente, a gente tem um péssimo hábito de ter uma pessoa que fala no nosso coração, que tem a palavra, que busca, né, a palavra de Deus e que nos ajuda na nossa jornada de vida. A gente tem muitas vezes o péssimo hábito de achar que aquela pessoa não passa por nada, né? Aquela pessoa, ela é, ó, ainda mais com esse negócio de Instagram, né? A gente olha as pessoas do Instagram e fala, nossa, a vida daquela ali é perfeita. E não é assim. E é interessante Paulo falar pra Timóteo, você tem problema de estômago. Então para de ficar bebendo sua água, toma uma tacinha de vinho pra ajudar esse seu estômago aí, porque o negócio, né, tá ficando muito doente. Então, cuidado com o seu coração pra não idolatrar aquela pessoa que te faz bem. Porque certamente aquela pessoa tem os perrengues da vida dela, certamente aquela pessoa, ela é humana, né? Ela passa por tudo que você passa, entendeu? Então, policie seu coração, honre com palavras, honre com o financeiro, cuidado para não expor a pessoa e sempre lembre que, por mais que a pessoa é uma pessoa luz na sua vida, o único que tem que ser amado e idolatrado e exaltado dentro do seu coração em patamar de Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ok, gente? Então, cuidado com o coração desamparado. Se apresente diante de Deus Pai, que o meu coração venha estar amparado em Ti. Porque um coração que está desamparado com as circunstâncias do mundo, mas amparado na esperança que é em Deus, é apto a gerar frutos de vida. 2. Que você saiba honrar as pessoas que são luz na sua vida, tanto de maneira edificando verbalmente, quanto de maneira financeira, mas que jamais nenhuma pessoa que é a luz, que é na sua vida, que é a voz de Deus na sua vida, que jamais essa pessoa venha tomar o lugar de Deus no seu coração. Porque o lugar de Deus no seu coração, quem vai alimentar é você e Ele, no seu íntimo, você lendo a Bíblia, você fazendo as suas orações. E Ele é o único que tem que ser louvado e adorado dentro de ti. Ele é o único digno de ter o centro do seu coração, o trono do seu coração. Pertence somente a Deus e a nenhum ser humano aqui na Terra. Tá ok? Vamos orar. Papai, muito obrigada porque o Senhor é o nosso amparo quando estamos desanimadas, desamparadas. Muito obrigada porque o Senhor é a voz que nos guia, Senhor Deus, quando o nosso coração tenta desviar, Senhor Deus. Muito obrigada porque o Senhor é a mão que nos segura firme quando os nossos pés estão fracos para continuar a jornada. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso amparo, Pai. Senhor Deus, se tem alguém assistindo esse vídeo, Pai, precisa do seu amparo, vai ao encontro do coração dessa pessoa, Senhor Deus, e traz, Senhor Deus, os parâmetros, a esperança e a visão, Senhor Deus, do Senhor para a vida dela. E muda, Pai, essa atmosfera. Muda a atmosfera do coração dela, para que ela possa, Senhor Deus, se alegrar na esperança que há em Ti. Pai, não permita que o nosso coração, Senhor Deus, tenha nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o trono, que o Senhor seja o único que conduz o nosso coração, que o nosso verdadeiro eu habite, Senhor Deus, no centro da sua vontade, onde somente o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, se há algo no nosso coração, ou alguém, Pai amado, que idolatramos, que consideramos maior do que o Senhor, Pai, dentro de nós, revele isso a nós, Pai, e ajude, Senhor Deus, cada pessoa aqui, Senhor Deus, a retirar essa pessoa, Senhor Deus, do centro do trono do coração e colocar o Senhor, Pai, a sua voz da verdade, porque somente o Senhor, que é a verdade absoluta, Senhor Deus, trará ao nosso coração o ponto de vista da verdade a nosso respeito. Somente a Ti, Senhor Deus, é o trono do nosso coração. Somente a Ti é toda a honra, glória, louvor e adoração. Abençoe a semana de cada pessoa aqui. No nome de Jesus. Amém.